Num lugar muito, muito distante, numa colina, no alto de uma colina, vivia um ancião, um mestre ancião, que muitos diziam santificado. Muitas pessoas acorriam até lá e voltavam, desciam, transformados. Outras pessoas. Um jovem que vivia na cidade passava por um momento de extrema dificuldade. Tinha perdido seus pais, entrou numa depressão, dores pelo corpo, e vendo aquelas pessoas transformadas, resolveu tirar as últimas forças para chegar até o alto da colina e procurar o mestre e pedir-lhe o remédio que parecia que todos tinham tomado e melhorado. Ele precisava se levantar. No dia seguinte, ele caminhou até a montanha. Chegando esbaforido, encontrou o mestre em posição de lótus, olhando para o seu jardim. Chega próximo ao mestre e diz: mestre. E o velho ancião o olha com um olhar sereno e bondoso e lhe dá um sorriso acolhedor. O jovem, sentindo aquela energia, parecia que já estava melhor e as suas dores tinham cessado. Imaginando que o idoso, o mestre ancião, tinha tomado esse remédio. E fala ao mestre, fala das suas dores, dos problemas, das suas dificuldades. E pergunta ao mestre se ele poderia tomar esse remédio poderoso. O mestre pergunta, remédio poderoso? Sim, um remédio poderoso. Ah, claro. Sim, temos um remédio poderoso, com certeza. E o jovem o questiona, como eu posso conseguir esse remédio? Como eu posso adquirir esse remédio? Há um lugar especial para encontrá-lo? O mestre diz, olha, até algumas pessoas acham que tem um local especial para buscar esse remédio. Mas ele pode ser encontrado em qualquer lugar. Qualquer lugar? O jovem questiona. Qualquer lugar. Na cidade? Sim, na cidade. Na minha casa? Com certeza. No meu quarto? Melhor ainda. Mas, mestre, esse remédio ele pode ser ministrado por quem? Por uma pessoa com certeza especial? Pelo mestre? Ou outra pessoa especial? Não. Algumas pessoas até acham que deve ser ministrado por alguém muito especial. Mas, na realidade, nós mesmos podemos nos ministrar. Nós mesmos podemos ministrar. Você pode ministrar. E, mestre, essa fórmula do medicamento, ela é muito complexa? O mestre diz, algumas pessoas acham que sim. Mas ela é muito simples. Basta um ingrediente. O jovem ainda questiona. Há alguma contraindicação para esse remédio, mestre? Não, nenhuma contraindicação. Serve para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Serve para o doente, para o são, como para o moribundo. E mestre, esse remédio, ele tem efeitos colaterais? O mestre pensa e diz, não, na realidade tem um efeito colateral, mas um efeito colateral muito positivo. Qual é, mestre? Quando você toma, você também pode se melhorar e melhorar o outro. Sério, mestre? E mestre, esse remédio é muito caro? E o mestre sorriu e disse, esse remédio é de graça. Invocando a proteção dos mentores espirituais e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações,
é que vamos falar hoje sobre o poder da prece. Esse remédio poderoso. No capítulo 27, nos fala sobre a prece, no título Pedi e Obtereis. E ali fala da qualidade da prece, da ação da prece. Mas antes de qualquer coisa, quando nós adentramos a casa espírita, nós já temos um ambiente preparado de energia para a nossa recomposição física e espiritual. Algumas semanas atrás, a nossa irmã Marta nos brindou com uma palestra do livro Bastidores da Casa Espírita, pelo espírito de Antônio Carlos Tonini, em que ele fala exatamente da atividade dos trabalhadores da Casa Espírita do lado espiritual. Nós somos os trabalhadores encarnados, mas temos os nossos colegas com muito mais capacidade, com muito mais amor, com muito mais dedicação, e de qual nós realmente agradecemos sempre a presença desses irmãos, queridos irmãos, para nos ajudar. E a primeira coisa que esses espíritos, ao chegar ao centro espírita, antes dos trabalhadores encarnados, é de se reunir num grupo e fazer uma oração. Essa oração faz com que haja um contato direto com a espiritualidade superior, onde energias começam a limpar os ambientes, os miasmas de dor, de sofrimento, introjetando em todo esse campo energético de muita paz e de muita luz. Se nós pudéssemos ver, meus irmãos, entenderíamos a importância de, aqui na própria palestra, já nos colocarmos em concentração. Porque desde o momento que adentramos e nos colocamos à disposição, nós começamos a receber as energias que necessitamos, cada um de nós. O medicamento de cada um necessita. E muitas vezes, quando vamos ao passe, onde também tem os trabalhadores do espaço ajudando, quando nós vamos ali efetivar o passe, muitos dos irmãos nem precisariam, por já estarem equilibrados. E muitas vezes que vão, e estando equilibrado, a espiritualidade busca tirar a energia do irmão para ajudar o outro, que precisa de uma energia mais material. Mas, Alexandre, eu posso ir lá para tomar o passe e a espiritualidade me tirar ainda energia? Lembremos a prece que São Francisco nos deixou. É dando que se recebe. Isso. Então, quando a gente dá, a gente recebe. É automático. Quem é que fica mais alegre quando a gente faz uma doação a alguém? É nós mesmos. Quando a gente ajuda uma pessoa que cai, a gente ajuda a se levantar, a pessoa fica agradecida. Mas nós nos sentimos bem, porque nós ajudamos alguém. Então, essa troca de energia fluídica, oportunizada pela prece, é algo extremamente poderoso. Mas, Alexandre, eu orei pelo um ente querido meu e ele veio a falecer. Orei fervorosamente, dia e noite, mas ele não conseguiu resistir e faleceu. A prece falhou. Toda prece tem sua resposta. Não há uma prece que não tenha uma resposta. Ainda, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, na parte, talvez uma das partes mais difíceis de a gente ler, que é a perda de pessoas amadas, mortes prematuras, ali nos fala a codificação em dizendo o seguinte: se precustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora,
e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundário consideração que os atiraríeis para o último plano. Ou seja, nós vemos as coisas com os olhos da terra, não com os olhos da alma. As dores, os sofrimentos, os momentos do nosso desencarne são preditos na espiritualidade. São oportunidades, as dores, muitas vezes, para que a gente possa refletir e nos melhorar. Porque a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. Não é aqui. Aqui é uma passagem, que é rápida. Hoje estou com 61 anos. Me lembro quando criança, brincando. E o tempo voa. Mas nós somos eternos. Nós somos eternos. O nosso corpo espiritual é eterno. Muitas vezes não compreendemos que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Que aqui é uma oportunidade de nós estarmos bem, de buscarmos ajudar ao próximo e nos melhorar para que quando adentrarmos ao mundo espiritual, possamos ser bem recebidos pelos que nos antecederam, especialmente os nossos familiares queridos que estão no Oriente Eterno. Mas vamos lembrar a prece que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Seja feita o quê? A minha vontade? Ele fala a Deus? A vossa vontade. Mas nós queremos que seja feita a nossa. E ficamos rebeldes quando não é feita. Mas Deus faz isso por nos castigar? Não. Deus é amor. Deus é amor. Mas como Deus é amor, se eu perdi um ente querido, você não perdeu, ele continua existindo. Está no mundo espiritual, no outro plano, que nós também iremos. As dores que passamos são oportunidades que na mesma prece do Pai Nosso nos é relatada. Que nos coloca ali. Não nos deixais, Jesus fala, cair. Por que ele não fala? Não venha a tentação. Não seria mais fácil? Seria mais fácil? Não venha a tentação, aí não tem problema. A tentação aí o problema. Aí está resolvido. As mamães iam gostar, né? Que não venha os probleminhas para os nossos filhinhos. Mas são os probleminhas que a mamãe tem que orientar o filho a dizer como é que você tem que ultrapassar, meu filho. Se ali tem um buraco, tu não vai querer pular, porque pode cair e se quebrar. Mas não adianta querer tirar o obstáculo. Porque quando a mamãe não estiver, o que vai acontecer com o filhinho? Vai cair. Cabe-nos a orientação. Os problemas, as dificuldades são importantes para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa visão da importância da nossa família. Muitas vezes não damos importância à nossa família, né? Porque nas alegrias, quando estamos vencendo, tem vários amigos ao nosso lado. Quando estamos na derrota, quantos estão do nosso lado? A nossa esposa, os nossos filhos, os nossos entes queridos. E muitas vezes é nesse momento que percebemos a importância dos nossos familiares. Da oportunidade que Deus nos deu de estar junto com eles. Mas além disso, essas dificuldades, essas dores, por que vieram para mim? O que é que eu fiz? Existe uma frase do imperador romano Marco Aurélio, um grande filósofo do estoicismo, que dizia: não acontece ao homem aquilo que não pertence ao homem. Não acontece ao Alexandre aquilo que não pertence ao Alexandre. Se eu sou traído por X, não acontece ao Alexandre aquilo que não pertence ao Alexandre. Ou seja, se eu sou traído, é porque eu deveria passar por essa provação de ser traído. Porque não acontece ao Alexandre aquilo que não pertence ao Alexandre. E o que isso significa? Significa que eu não vou mais ligar pelo X. O X que cometeu a traição, ele vai responder por ele próprio. Mas eu não preciso guardar no meu coração raiva ou sentimento contra
o X. O que eu tenho é que trabalhar como eu vou vencer esse problema. Como eu vou ultrapassar esse problema. Porque se esse problema veio para mim, é porque eu tenho condições de carregá-lo. Deus não dá um fardo maior que nós não possamos carregar. A prece. Falamos da prece. E nesse capítulo, fala das qualidades da prece. Quando fiz a questão do remédio, aquela pequena história, uma questão com similidade àquilo que eu vou ler agora sobre a prece. As qualidades da prece, segundo Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram no pé das sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então não tem, a prece é interna, é nossa. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no centro espírita para rezar. A prece é uma ligação, uma forma de nós nos ligarmos a Deus. A pedirmos naqueles momentos mais difíceis de dores, porque nós passamos todos por problemas. Quem que não passa aqui por problema? Mas a forma como encará-los é que devemos. E naquele momento que nós estamos fragilizados, é a oportunidade que nós devemos nos fechar. E orar a Deus e pedir ajuda. Quando nós oramos a Deus, desse sentimento, aberto o nosso coração, já tem uma primeira pessoa que nos escuta imediatamente, que é o nosso espírito protetor, que todos temos. Que muitas vezes nós deixamos, coitado, largado lá no cantinho, ele tenta falar com a gente não quer escutar. Queremos escutar o mundo, mas não queremos escutar muitas vezes esses irmãos que buscam nos dizer a verdade. Porque a gente prefere a mentira, muitas vezes. Então esses irmãos, o nosso espírito protetor é aquele que é designado quando encarnamos para nos ajudar a seguir o nosso caminho. Aquilo que nós planejamos no mundo espiritual para seguir. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe pensais. Então não é pela multiplicidade das palavras, não é rezar 10 Pai Nosso, 40, 50, 300, que vai se buscar. Basta um ingrediente para esse remédio, para a prece, o amor. Abrir o coração. Quando nós abrimos o coração, nós fazemos uma ligação direta com o alto superior. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Na prece também de Jesus. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Alguns colocam que perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos, como fosse eu vou ser perdoado na medida que eu perdoo o próximo. Mas eu não entendo assim, não. Eu entendo quando a prece que Jesus nos deixa é perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Porque uma prece a prece ela tem um poder quando ela é sincera e é do fundo do coração. E para a gente estar falando diretamente com Deus,
diretamente com a espiritualidade, eu tenho que estar despido da raiva, dos sentimentos, dos ódios, dos rancores, porque senão eu continuo com eles. Como eu disse, nada acontece ao Alexandre que não pertence ao Alexandre. Então eu não tenho que ter mágoa de Pedro, Manuel, porque se eu tenho essa mágoa, quando eu morrer, eu vou continuar tendo eles do meu lado, negativamente. Porque a gente leva, meus irmãos, não leva as matérias, não leva o anel, não leva a roupa, mas leva os nossos sentimentos, leva as nossas alegrias, mas também leva as nossas tristezas, leva também os nossos ódios. Então vamos buscar abrir e limpar os nossos corações. É isso que nos pede Jesus. E ainda, ele falando sobre a eficácia da prece, diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, e versículo 24. Deus não pode derrogar suas leis. A lei de Deus é imutável. Ela não pode ser derrogada. Mas, quando nós temos a dor, o que nós podemos ter? Paciência, a resiliência, a compreensão, a busca da superação. Se eu tenho uma dor, um sofrimento, e fico a vida inteira reclamando dela, adiantou essa dor para mim? Não. Vou ter que rever novamente o meu problema. Vou ter, porque eu não aproveitei em nada. Vou ter que recapitular o meu problema. Porque deixei de cumprir aquilo que é mais básico. Entender que a dor, o sofrimento, é uma oportunidade. Que eu posso fazer de um limão uma limonada. E que eu possa sair melhor e ser melhor depois disso. E mais que isso, ser exemplo. Ser exemplo para as outras pessoas de superação. E aí sim, eu cumpri o meu dever. Além disso, um item muito interessante que fala no item 8 do Pedi Obtereis, que fala sobre uma pessoa que estava num deserto. Essa pessoa estava caminhando no deserto, perdida, já estava cansada e se prostrou ao chão. Só via dunas, para um lado e para o outro. Entretanto, se ele ultrapassasse mais uma duna, do outro lado, o que tinha? Um oásis. Água cristalina. Um carrinho de cachorro-quente. Né? O sanduíche McDonald's, tudo de gás. Estava lá nesse oásis para ele encontrar. Só que ele não via, ele tinha caminhado o deserto inteiro. Estava já apavorido, se prostra ao chão. E ele resolve fazer uma prece, pedindo ajuda. Aí, mentalmente, o espírito protetor, esse que nós deixamos jogado ali no cantinho, coitado, que quer sempre nos ajudar, mas nós queremos sempre deixar ele no canto. Esse espírito vê com força, agora eu vou ajudar. Agora eu vou ajudar. O que esse espírito protetor, mentalmente, vai falar para ele? O que será? O que o espírito protetor falaria? Fala. Continua caminhando. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu já andei 500 quilômetros. O que mais? O que ele falaria mais? Dona Deise, o que ele falaria? Não, gente, o que vocês não são? Vocês são um anjo protetor do coitado ali, vão ajudar o cara? Não desanima! Vai em frente! Chega adiante!
Que mais? Tenha fé. Ânimo. Que mais? Por que nenhum desses espíritos protetores que estão aqui disseram para ele, atravessa essa duna, que no outro tem um oásis? Tem um oásis ali do outro lado, ali é só por mais um pouquinho, homem. Por que ele não fala? Mas por que ele não fala? Por que ele não dá com incisão, como vocês falam? Vai, segue, caminha. Pelo mérito dele. Pelo mérito dele. A espiritualidade nos ajuda, mas ela não diz o caminho. Porque senão, eu sou médio, o que eu faço agora? Vai reto. O que eu faço agora? Para. O que eu faço agora? Vou para a direita. O que eu faço agora? Vou para a esquerda. Aí quando eu morrer, quem vai para o céu? É eu ou o meu espírito protetor? Eu sou mero joguete, depende da minha intenção. Então a espiritualidade busca nos orientar, nos ajudar, nos dar o encaminhamento. Mas as escolhas são nossas. E vamos dizer que esse homem levantou-se. Teve a energia porque vocês disseram, segue, vamos continuar, vamos buscar um caminho, você vai encontrar a solução pela sua esposa, pelo seu filho. E você, eu fico, levanto e começo a andar. E aí encontro o oásis. Aí o que eu falo? Que ideia boa. Que ideia boa que eu tive. Que ideia boa que tive. Eu sou muito bom, eu tenho persistência. Ou nós agradecemos a Deus. Deus, obrigado. Depende de cada um de nós em ser eu sou o bom ou agradecer a Deus. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.